Fala pessoal, muito boa noite. Essa é a nossa live Quero um guia especial de primeira quinta-feira do mês. Primeira quinta-feira do mês, se vocês não sabem ainda, é o dia, né, que a gente fala sobre as nossas carteiras recomendadas aqui na nossa live Quero um guia. Então semana que vem tem fundos imobiliários, depois teremos, né, call com um gestor de asset aqui também, o pessoal de macro vindo a comentar na próxima, mas enfim, nesse momento, nessa quinta-feira, o destaque está para as nossas carteiras recomendadas para o mês de maio. Então se você quer entender um pouco melhor sobre o que nós estamos enxergando para o momento, quais são nossas análises, o porquê nós gostamos de cada papel, então você está no lugar certo. E deixando aberto também o espaço para que mandem aqui dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, o chat está aberto, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer empresa, estarei super à disposição para responder no fim da nossa live, tá? E também, dependendo de como for, se for algum tópico que eu esteja falando na hora, enfim, eu posso até pegar antes, tá? Então, fiquem à vontade para participar, eu vou comentar sobre as nossas carteiras referentes ao mês de maio e o que nós estamos enxergando para cada papel. Bom, vamos começar pela nossa carteira Small Cap. A nossa carteira Small Caps teve uma performance muito sólida ao longo do mês de abril. Ela subiu 16,5% no mês de abril. O índice Small, só para efeito de comparação, teve uma alta também, foi um mês positivo, mas subiu apenas 4,4%. Boa, Brenda, vou falar sobre Cash 3, pode deixar, tá? Só dá uns minutinhos, eu vou falar aqui sobre as carteiras e vai ser a primeira pergunta, então, que eu vou responder. A nossa carteira, portanto, subiu 16,5%, né, ao longo de 2021, já está com uma alta de quase 20% contra uma alta de 3,5% do índice Small, né, e ali desde o seu início, que foi em meados de 2019, uma alta de 44% contra 27% do Small, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, bom, Henrique, uma alta de 16,5% em um mês é uma alta muito forte, né? O que aconteceu, o que vocês fizeram ao longo desse mês para conseguir ter uma performance tão sólida assim? Bom, o mês foi positivo devido a alguns fatores na nossa carteira Small Caps, principalmente, né, a Brasil Agro, pessoal. Brasil Agro fazia parte da nossa carteira e teve uma contribuição de 5,2% somente, né, a Brasil Agro. Então, quando você soma 5,2%, né, numa carteira de 10 papéis, isso quer dizer que a Brasil Agro se valorizou 51,6% somente nesse mês. Tá? E a gente, já adianto para vocês, a gente acabou não optando por retirar o papel. Tá? A gente ainda vê mais espaço para apreciação. Brasil Agro, portanto, foi o grande driver, né? Mas a gente ainda teve Pão de Açúcar, né, que subiu 23% ao longo desse mês, Pets subindo 22,1%, CVC subindo 21,6%, Lojas Quero Quero subiu 18%, 3R Petroleum subiu 14%, Marfrig subiu 11% e Mosaico subindo 2,9%. Né? Na verdade, até a Aeris, que foi a nona colocada, né, no nosso ranking do mês, subiu também 1,8%. A única empresa da carteira que caiu ao longo do mês de abril foi a Via Varejo, né? A Via Varejo teve essa performance mais fraca e acabou puxando 0,2% apenas da carteira para baixo, né? E ainda que a gente poderia ter feito mais, né? A pergunta que foi enviada aqui sobre Melius chegou a fazer parte da nossa carteira há um tempo atrás, né? Teve um mês muito forte em abril, mas a gente acabou optando por retirar. Poderia ter sido um mês ainda mais forte, mas não dá para reclamar, né? 16% em um só mês, enfim, uma performance muito positiva. A gente fez 3 alterações na carteira Small Caps. A gente optou por retirar a Aeris, um nome que a gente, desde o resultado, né, do quarto tri, tem mantido um pouquinho mais de atenção para ver se tem uma recuperação, mas nesse momento nós enxergamos, né, que para o objetivo da carteira não faria sentido permanecer, porque a volatilidade de Aeris está alta, apesar da sua exposição, né, ao setor de energia eólica. A gente está observando uma volatilidade grande no papel e não estamos observando uma tendência positiva, né? E o fundamento também não tem corroborado muito para essa opção de permanecer com a Aeris em nossa carteira. Retiramos também Pão de Açúcar, né? E possivelmente vocês devem ter observado a performance hoje muito fraca na sessão de Pão de Açúcar, mostrando que a gente saiu, né, no momento bastante oportuno, né? O Pão de Açúcar
apresentou seus resultados nessa última madrugada e a gente viu um resultado que de fato acabou decepcionando um pouquinho o mercado, né? A gente pegou o rally desde os R$ 22, o papel disparou para 40 e saímos, portanto, próximos do topo histórico, né, do papel. Então, mais um nome que acabamos retirando da carteira e demos saída para Via Varejo por ainda enxergar uma dificuldade no setor de varejo, né, para conseguir reagir ao longo desse primeiro trimestre, né, enfim, entrando para o segundo sem nenhuma sinalização que o setor de varejo vá retomar. Então, nós optamos por retirar também da nossa carteira Via Varejo. Dando entrada, portanto, obviamente em 3 nomes, né, para recompor os 10 nomes da carteira. Entramos com Alupar, né, no lugar de Aeres, então aí buscando uma redução de volatilidade da nossa carteira, uma exposição maior ao setor de energia. CSU Card System, né, uma empresa que já tinha tido um mês de de abril forte, e nós vemos esse mês de maio já uma performance bastante positiva de segunda para cá, né, ao que tudo indica, continuaremos vendo uma performance bastante interessante, um nome que nos agrada por algumas razões, tá? Tem conseguido entregar um pipeline, né, de geração de caixa interessante, valendo apenas 1 bi, né, gerando ali 200 bi, né, de EBITDA, ou seja, valendo umas 5 vezes EBITDA. E nós vemos uma perspectiva, né, possivelmente de aquisições sendo realizadas na empresa, né? Ela deve partir para um cenário de crescimento agora, um nome com um papel, né, uma empresa ainda pequena e com perspectivas, né, uma exposição ao setor financeiro, uma perspectiva grande de desenvolvimento, né? Afinal, já tem um know-how grande ali no setor, então Card System pode ser um bom nome, é uma das grandes apostas que nós possuímos. E um outro nome que, ao que tudo indica, até nesse momento, né, parece que acertamos também, Gerdau Metalúrgica, né? A gente viu, para quem não acompanhou o Morning Call, eu trouxe uma notícia importante, tá? A China anunciou que rompeu diálogos com a Austrália, e para quem não sabe, a Austrália, junto com o Brasil, é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Dessa forma, nós estamos falando, né, do país que mais oferta minério de ferro e o país que mais compra minério de ferro, os dois sem conversar. Obviamente, o minério de ferro disparou nessa madrugada, rompeu o patamar de $200 a tonelada, que é um patamar muito expressivo, e fez com que hoje, mais uma vez, nós observássemos essas empresas do setor rompendo, né, batendo suas máximas históricas. Então, Gerdau Metalúrgica é um dos nomes que nós enxergamos uma possibilidade de ter uma performance sólida também ao longo desse mês de maio. Até o momento parece ter sido opções interessantes, tá? Então nossa carteira é composta por esses 3 nomes que eu citei, né? Alupar, CSU Card System e Gerdau Metalúrgica, além dos 7 outros que já estavam na nossa carteira, né? A Brasil Agro, CVC, Lojas Quero Quero, Mosaico, Marfrig, Pets e 3R Petróleo. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o que nós estamos enxergando, qual que é nosso call, né, para cada um desses papéis, basta acessar o nosso site, o Guia Financeiro. Você clica ali na aba de carteiras recomendadas, você vai ter acesso a todas as nossas carteiras e dentro das carteiras tem os dados, né, de performance, as nossas opções de trocas, né, os nomes que nós escolhemos junto com um textinho, né, informando porque nós gostamos, né, da empresa em questão, enfim. Então, carteira Small Caps foi isso. Vamos partir agora para a carteira de dividendos. Eu estou até seguindo a ordem do nosso site, tá? Para depois, quem quiser observar, estará na mesma ordem. Os meus comentários com as carteiras recomendadas no nosso site, o Guia Financeiro. A nossa carteira de dividendos foi a única carteira que nós não realizamos nenhum tipo de alteração, né? Nós mantivemos todas as empresas do nosso portfólio com as mesmas proporções, né? Na Small Caps nós temos 10% em cada companhia, afinal são 10 empresas, né? Então 10% em cada uma delas, totalizando 100% da nossa carteira. Já na dividendos não, como são 8 nomes, né? Então nós temos 4 empresas com 15% e 4 empresas com 10%, tá? Então as empresas que a gente possui 15% de exposição, né, de peso na carteira são Vale, Transmissão Paulista, ou ISA CETIP, né, para os mais jovens, Minerva e também Klabin, né, os nomes que a gente possui, então 15%. E a carteira também é composta por BR Distribuidora, CEMIG, Santander e CPFL, tá? Um yield médio da carteira talvez na casa dos 6%, tá? Então se você comprar essas ações e deixar
né, 6,4% e deixar na carteira. A expectativa é que você obterá, né, só de retornos de dividendos algo em torno de 6,4% ao longo desse ano. Principal yield esperado, obviamente, de Vale, né? Vale com quase 10% de yield na data de fechamento de abril. Bom, nós gostamos da nossa carteira, afinal não fizemos alterações. Ela teve uma performance de 3,9%, né, de alta ao longo do mês de abril, enquanto o IDIV, né, que é o índice de dividendos que a gente acompanha a carteira, teve uma alta de 2%. Portanto, foi mais uma carteira que a gente conseguiu, né, outperformar, ou seja, ter uma performance acima do índice nesse mês de abril, tá? Em 2021 a carteira está com uma alta de 3,3% contra uma queda de 1,3% do IDIV, e desde a sua fundação, que foi em maio de 2014, a nossa carteira de dividendos teve uma performance, né, de 219,7% contra uma alta de 104% do IDIV, tá? Então, uma outperformance aí muito expressiva que corrobora com a solidez das nossas recomendações para esse tipo de empresa, tá? Falamos sobre dividendos, agora é a hora da gente falar da nossa principal carteira. Um grande abraço para Conrado Magalhães, que está aqui presente também. Dizer que estou com saudade, Conquinha que está vivendo muito bem, digamos assim. Vamos lá. Bom, carteira Top Picks. Nossa principal carteira aqui da Guide, né? A carteira onde a gente tem um enfoque de colocar 10 empresas sólidas, empresas que a gente acredita que terá bons resultados. E aí, pouco dependendo, né, do tamanho, mas às vezes, claro que a gente tenta focar em empresas com maior robustez, com market cap maior, né? Mas de toda forma, isso não nos impede de posicionar, né, nossa carteira com algumas small caps que oportunamente isso pode de fato ocorrer, tá? No mês de abril, a nossa carteira Top Picks teve uma alta de 4,3% contra uma alta de 1,9% do Ibovespa, né? Então o Ibovespa subiu quase 2%, nossa carteira um pouquinho mais de 4%. E que foi bom, né? Porque a gente estava com uma performance abaixo do índice em 2021, né? Ainda permanece com uns 2% abaixo, então a gente começou o ano mais fraco nessa carteira, tá? E conseguimos acertar bem ao longo do mês de abril. E, bom, só para que vocês saibam também quais foram os nossos principais destaques ao longo do mês, né? Obviamente que não teria como fugir, né? Pão de Açúcar também estava presente nessa carteira, logo foi um dos grandes destaques, subiu 22,8% nesse mês de abril, né? A gente teve Vale também subindo 11,3%, BTG Pactual subindo 11%, Localiza subindo 7,7%, CEMIG 6,2% e JBS subindo 2,8%, né? Aí Suzano subiu 0,2%, ficou praticamente estável, PetroRio também praticamente estável, e as duas quedas, né, mais expressivas foram de VEG e Eneva. A Eneva, para quem não sabe, né, o próprio BTG Pactual também que tem uma participação na empresa, acabou optando por desfazer, né, parte da sua participação para dar liquidez, migrar para outros investimentos, e isso pressionou bastante a cotação do papel. E a VEG, né, após seu resultado, realizou bastante lucro, né, e a gente viu uma queda expressiva. Para o mês de maio, nós realizamos 3 alterações, e 3 alterações que, ao meu ver, me agradam, tá? A gente gosta dos nomes que colocamos aqui na carteira bastante, então fica atento. Retiramos para esse mês de maio os nomes de Eneva por preocupações quanto ao que o BTG Pactual pode continuar fazendo, né, com a sua participação, se vai continuar vendendo, se não vai, enfim, a gente preferiu ficar de fora. JBS, né, com a notícia que tivemos recentemente de que o BNDES pode voltar, né, a sondar o mercado para desfazer sua posição em JBS, e o BNDES possui uma participação muito grande na empresa. Então, se a JBS vier de fato, né, com essa oferta do BNDES, pode ter uma grande pressão, né, na cotação do papel. E Pão de Açúcar, como eu já disse, né, na nossa carteira Small Caps, nós optamos por retirar para colocar o lucro no bolso, migrar para outros ativos que nós enxergamos um potencial de alta maior. E nós fizemos isso com Açaí. Açaí que divulgou seu resultado, se não me falha a memória, ontem, e teve uma performance muito sólida, porque teve, de fato, né, um resultado forte. E vemos o nome, né, Açaí, de fato, como mais descontado do que Pão de Açúcar, por isso nós optamos por fazer, né, essa trocazinha aí entre os dois papéis, enfim,
acho que faz bastante sentido nesse momento, tá? Se eu faria um long and short, não abriria um long and short. Não gostaria de estar vendido em Pão de Açúcar, mas prefiro estar comprado em açaí, tá? Acho que essa aqui é a ideia. Fizemos uma outra troca também, né? Ali no setor de frigoríficos, quando eu disse, né, a gente saiu de JBS e demos entrada em Marfrig. Marfrig é um nome que a gente acredita que vai ter um resultado muito, muito, muito forte nessa divulgação referente ao primeiro trimestre de 2021. E por que eu acredito isso? Ficar muito atento, pessoal. A demanda por carne bovina nos Estados Unidos está muito elevada, né? O ciclo está positivo, então o custo, né, para você adquirir o gado está baixo, enquanto a demanda está forte dos mercados. Isso porque lá teve pacote de estímulo, né? O pessoal recebeu um monte de cheque. Primeiro no ano passado com a assinatura do Trump, agora, né, o Biden que distribuiu mais um pacote de estímulo muito expressivo, né? Os cheques chegaram na casa das pessoas. Vimos o processo de vacinação se acelerando, a atividade econômica retomando, o que faz com que as pessoas também passem a consumir produtos de maior qualidade, né? China continua comprando muito. Tivemos dados agora referente ao mês de abril já, tá? Divulgaram, se não me engano, hoje foi divulgado pela balança comercial, enfim, fechamento do mês de abril. E pessoal, fechamento muito forte, mês de abril mais uma vez recorde, China não para de comprar, março já foi assim, resultado de Minerva nessa semana, e a Minerva que tem pressão por estar posicionada na América do Sul, o cenário na América do Sul não é tão positivo quanto nos Estados Unidos, apresentou um resultado muito forte. Então tudo nos leva a crer que a exposição ao mercado norte-americano nesse trimestre vai ser maravilhosa. Para quem não sabe ainda também, né, a Marfrig negocia algo em torno de 5 vezes EV/EBITDA, a Minerva negocia a 5,5, tá? Então, em termos de múltiplo, a Marfrig está mais descontada. Mas Henrique, Marfrig subiu 30 e poucos por cento, Minerva ficou estável. Porque o fundamento de Marfrig é mais forte nesse momento, tá? Então, acho que a empresa vai gerar muito caixa de novo, vai desalavancar, e aí vai ter a opção, né, de ou começar a pagar mais proventos, ou então de fazer algum tipo de aquisição, tá? Então, o futuro para a Marfrig, no meu ponto de vista, é espetacular, tá? E mais do que para a própria JBS. Por fim, Braskem, né? A gente viu a Braskem apresentando nessa manhã ou noite de ontem, enfim, um resultado também muito, muito forte. Teve uma performance mais fraca hoje, o pessoal realizou lucros, né? A gente viu, na verdade, desde quinta da semana passada cair, mas sexta talvez, enfim. Mas a gente segue positivo, tá? O resultado está muito forte, corroborando para uma perspectiva positiva em termos de fundamento. O técnico está meio fraco nesse momento, de fato, mas é uma carteira, como eu disse, onde a gente olha muito para fundamento, né? Para qualidade da empresa, e por isso acho que faz sentido. Margens de polipropileno crescendo no mundo inteiro, né, o setor petroquímico forte, e claro, né, em algum momento pode vir uma pressão de venda ou da Novonor, né, da Odebrecht, ou da Petrobras, que a gente precisa ficar atento. Bom, então é isso sobre a carteira Top Picks, né, essas foram as nossas trocas. Vamos partir para a carteira Valor, que é a carteira que a gente participa da competição do valor econômico. Ficamos com o vice-campeonato no ano passado, né? Dentre 20 corretoras, ficamos na segunda posição. O Ibovespa no ano passado subiu, 1%, nossa carteira subiu 44%. Tá? Então, foi forte, foi forte. Nesse mês de abril também, explosão de Acabum na carteira. Observamos, né, ganhos de 10,2% na nossa carteira Valor contra uma alta de 1,9% do índice. Então, enfim, mais um acerto na veia. Em 2021, nossa carteira sobe 11,2% contra uma queda de 0,1%. Lembrando que esses dados são todos de fechamento de abril, tá? Então eu sei que aconteceram algumas outras coisas ao longo desse mês de maio, esse daqui é o fechamento de abril. Como eu disse, né? Ali em 2020 subiu 45% contra uma alta de 3% do Ibov, 2019 subiu 31%, ficou em linha com o Ibov, 2018 subiu 36% contra uma alta de 15% do Ibov. Então, em linhas gerais, é uma carteira que costuma ter uma performance, e se não me falha a memória, se a gente colocar todas as corretoras, a da Guide é a melhor carteira desde o início, tá? Que foi em 2016. Tendo dito isso, nós tínhamos na carteira Pão de Açúcar, Marfrig, Vale, Semig e PetroRio. Somente a PetroRio acabou decepcionando nesse mês de abril, né? A gente tinha na carteira, ela caiu 0,8%, mas Semig subiu 6,2%, Vale subiu 11,3%, Marfrig subiu 11,4% e Pão de Açúcar subiu 22,8%. Eu disse que nós retiramos Pão de Açúcar da nossa carteira Small Caps, nós retiramos também da nossa carteira Top Picks. Então é meio que óbvio que nós retiramos também da carteira Valor, né? Que são apenas 5 nomes, enfim.
Então nós retiramos Pão de Açúcar, optamos por trocar PetroRio também, apesar de seguirmos gostando, né? Até faz parte ainda da nossa carteira Topix. Então a gente retirou Pão de Açúcar, retiramos também PetroRio e demos entrada a Braskem, né? Um case que eu acabei de comentar, nós seguimos positivos também. E para Oi BR3, sim, colocamos Oi na carteira. Isso é um fato que, se vocês me perguntassem no começo do ano passado, eu ia falar, não, tá doido, se o Henrique de maio de 2021 colocar Oi na carteira, esse Henrique tá muito louco, pode internar o Henricão. Mas não é bem assim, pessoal, a história mudou, né? A gente viu ao longo dos últimos meses o processo de reestruturação da Oi, não só caminhando, né, para o caminho correto, como tendo diversos avanços, fechando os contratos, enfim, mas precisando ainda de aval de órgãos regulatórios e também dos leilões, né, serem executados. Mas de toda forma, a gente segue bastante positivo para o case, tá? Vemos nesse patamar de 1,70 uma ótima oportunidade de entrada, achamos que o processo de desinvestimento será muito bem executado, seja da Oi Imóvel, seja das torres, do data center, da participação de fibra ótica, e com esses recursos, né, vai ser possibilitada uma expansão grande ali da fibra ótica, né, e também já apresentando um movimento interessante, tá? Para quem não observou, no último resultado, o negócio de fibra ótica já começou a gerar caixa, né? Eles chegaram agora em São Paulo, tem o objetivo de atingir, se não me engano, 2 milhões de clientes em São Paulo até o ano que vem, fim do ano que vem, enfim. O projeto tem andado de uma maneira sólida, a gente segue muito positivo para Oi, tá? Eu sei que às vezes é estranho, né? A gente que bateu muito na empresa lá atrás, mas hoje gostamos do case, tá? Hoje acho que faz muito sentido e meus parabéns, né, para o Abreu. Se você não conhece, nem eu. Não, o Abreu, para quem não sabe, o CEO, né, da Oi, que fez todo esse processo de turnaround, né, renegociou, recuperação judicial, teve um trabalho extenso, cansativo. Ele pegou a empresa no buraco, tá? Ele foi o responsável pela reestruturação e meus parabéns, tem dado muito resultado. E por fim, então, a nossa última carteira aqui, para a gente comentar, é a carteira de BDRs, tá? A carteira de BDRs foi a única carteira que teve uma performance abaixo do índice nesse mês de abril. A carteira BDR teve uma queda de 2,4%. O índice que a gente utiliza para comparação é o S&P Brazilian Real, que teve uma queda de apenas 0,1, tá? Então uma performance de uns 2 pontos percentuais abaixo, né, em comparação com o índice. Em 2021 ainda segue positiva, né? Ela sobe 23,6% contra uma alta de 17% do S&P. E desde o início, né, a gente fundou essa carteira ali naquela altura onde a B3 permitiu que todo tipo de investidor, né, fizesse aquisição de BDRs. Então foi mais ou menos outubro do ano passado, a carteira já rende 35,8% contra uma alta de 20,7% do S&P Brazilian Real, tá? Para quem está posicionado em BDRs deve estar percebendo que ultimamente tem sido um pouquinho difícil, porque o dólar tem caído expressivamente, né? O dólar saiu ali dos 5,80, quase 5,90, chegou a bater e voltou, chegou, né? Hoje, se não me engano, fechou a 5,30, deixa eu ver se está aberto aqui. Não deixei aberto, mas enfim, chegou a 5,30 e alguma coisa, mais uma queda expressiva, tá? A gente segue, então, positivo para posicionamento em BDR sempre, eu acho que sempre tem que estar comprado em dólar, mas o momento, de fato, para quem entrou lá atrás, ao longo desses últimos 2 meses, foi mais fraco, tá? Nossa carteira teve como performance positiva, né, Johnson & Johnson, subindo 3,6%, JP Morgan, ExxonMobil, Google, enfim, Booking. Mas as principais quedas foram para Taiwan Semiconductor e Mercado Livre, né? Mercado Livre, mais uma vez, aí com uma performance fraca, portanto, ao longo deste mês de abril, tá? Sobre as trocas, eu gostaria de comentar algumas mudanças que nós realizamos aqui, que são mudanças interessantes, tá? Nós optamos por retirar Johnson & Johnson da nossa carteira, JP Morgan e Mercado Livre, e demos entrada para Amazon, Tesla e Visa. São os nomes que nós vemos potencial para uma retomada ao longo desse mês de maio, tá? Então fica atento para a nossa carteira BDR, também tem tido uma performance bastante interessante. Bom, pessoal, vou pegar então as perguntas que vocês enviaram, nós já comentamos sobre todas as nossas alterações.
de todas as nossas carteiras em 26 minutos. E aí eu pego aqui as perguntinhas e depois a gente parte para o encerramento, tá? O Henrique fala sobre a Cash 3. Sim, a Melius tem tido uma performance muito forte, né? Tínhamos na carteira quando deu o primeiro rally, desfizemos a posição lá em cima, ela voltou bem, mas esse segundo rally a gente acabou não pegando, né? Ela foi principalmente impulsionada ao longo dessas últimas semanas pela aquisição que fez de um banco digital, né? Uma fintech, enfim, vai integrar todos os seus negócios aos serviços financeiros, tá? O mercado vê com muito carinho esse tipo de movimento. Além do que, também tem um outro fator que vale também o destaque, que é os dados operacionais referentes ao primeiro trimestre desse ano. Tá? Os dados foram muito fortes, muita gente começou a, de fato, utilizar os serviços da Melius, e a expectativa é que assim continue. Tá? A gente está positivo para o nome, mas vemos Mosaico mais descontada, tá? E até por isso nós temos posicionamento nas carteiras em MOSI 3. Vamos para a próxima. Henrique, e a JHSF? Grande Simone, sempre presente. Obrigado pela presença de sempre, Simone. JHSF a gente tem recomendação neutra desde o ano passado, né? Muita gente foi no Oba-Oba JHSF falando, putz, mas não dá para não ter na carteira, putz, mas JHSF, a explosão, enfim. De fato, os resultados foram sólidos, né? Mas o setor, exposição para shopping, construção civil, tem sido uma exposição difícil, né? Ao longo desses, desde o ano passado, enfim. E aí a gente segue nesse momento um pouquinho mais positivo, né, para outros nomes do setor. Então quando a gente olha para shopping a gente gosta de Multiplan, e quando a gente olha, né, para construção civil a gente gosta mais de Cyrela, enfim. Então por conta disso, uma opção setorial, a gente acha que JHSF não faz sentido estar na nossa carteira nesse momento. VEG segue caindo. VEG de fato uma performance fraca, né, ao longo dos últimos meses. A gente vê um cenário de crescimento menor ao longo desse ano para a VEG, por isso, né, que pressionou também a cotação desde, né, de março, talvez desde quando o CEO da empresa disse no call de resultado do quarto trimestre de 2020 que a empresa não cresceria no mesmo ritmo do ano passado, né? De lá para cá teve um resultado muito forte divulgado do primeiro tri desse ano, mas não foi suficiente para dar um bom ânimo ali para os investidores. Fechado? Oi, tecnologia 5G? Olha, Simone Schwartz, ainda não tem uma definição, né, de quem vai participar do processo de 5G. Muito se fala da TIM, né? A Oi, se eu não me engano, há pouco tempo atrás tinha falado que não gostaria de participar. Não sei se voltou atrás, deixa eu dar uma olhada que saiu mais alguma coisa, né? Compartilhamento da Oi, enfim, A gente deve ver a Oi participando, tá? Pelo que eu tô vendo aqui recentemente, ela tá mostrando interesse junto com a Highline para o leilão de 5G, mas apenas com a frequência de 26 GHz, tá? Então tem que ficar atento a isso também. Enfim, muita coisa vai acontecer quanto ao leilão de 5G, acho que ainda é difícil a gente antecipar. Mas o que eu tô falando de fundamento para a Oi é mais no operacional, né, da fibra ótica, não do 5G nesse momento. Alexandre falando que eu sou o cara. Imagina, meu querido. Longe de mim ser o cara. Mas obrigado pelo elogio, fico feliz. Ambev, ó aqui que eu deixei aqui atrás de mim. Eu deixei aqui atrás não é porque eu sou alcoólatra, longe disso, viu, pessoal? Eu deixei aqui atrás porque, de fato, foi o destaque do dia. E eu gravei o vídeo, né, o último minuto da bolsa com essa foto aqui atrás. Sempre deixo o destaque do dia atrás de mim. E eu deixei, obviamente, as cervejas da Ambev, né? Skol Puro Malte, é que eu tô vendo ao contrário, tá difícil de ver. Stella, enfim. A Corona ali também, Brahma. Foi o grande destaque do dia, a Ambev, para quem não acompanhou o call matinal, né, eu falei, o resultado tinha sido forte. Destaques, operação, né, da América Central, a famosa CAC, foi um resultado forte. Margens ainda pressionando aqui no Brasil, devido principalmente à alta dos grãos, né, e também ao alumínio, né, a elevação que a gente está vendo do preço internacional do alumínio, mas o volume de cerveja Brasil foi uma explosão, pessoal. O pessoal, mesmo em ritmo de pandemia, pelo visto, ficou em casa tomando cerveja loucamente. Para quem não observou, o volume vendido de cervejas cresceu duplos dígitos em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, mesmo sem carnaval esse ano.
tá? Então, a Ambev foi um grande destaque, subiu os 9%, né? Até no primeiro minuto da bolsa eu coloquei a musiquinha Alô Ambev atrás, no último minuto da bolsa, porque foi quem segurou o índice, né? O índice só subiu um pouquinho hoje porque a Vale subiu 4%. Ó, isso dá pra ver aqui, ó. A Ambev puxou 317 pontos do índice hoje e a Vale puxou 590, né? Então a gente está falando ali de 900 pontos do índice para cima. Hoje foram de responsabilidade apenas de Ambev e de Vale. Então o índice subiu 350 hoje. Então, assim, 550 pontos, né, para baixo ficaria o índice caso essas empresas tivessem ficado no 0 a 0, tá? Então a gente teria visto, dado o fechamento de ontem, o índice perdendo 550 pontos hoje, se essas duas empresas, né, Vale e Ambev, não tivessem tido essa super sessão. Sobre Cielo, se sobe um dia, cara, a gente há muito tempo não tem recomendação de compra aqui, Alexandre. A gente prefere outros nomes, tá? Até vemos Cielo como uma empresa que ficou defasada em termos de tecnologia em meios de pagamento e por conta disso preferimos exposição a outras companhias, tá? Outros nomes, outras empresas, enfim. BB Seguridade Sanepar, né? A Sanepar já faz um tempo também que a gente não recomenda a compra devido às grandes interferências que foram realizadas, né, no reajuste tarifário referente ao início desse ano, né? Então o IGPM foi esquecido, a gente viu diversas outras questões sendo interferidas ali também, vemos agora uma crise hídrica ali, né? Enfim, no Paraná, é um nome que a gente prefere ficar de fora. E BB Seguridade também, tá? Assim, a gente tá também de fora um pouquinho do setor de seguros, achamos que é um setor que ainda vai demorar um pouquinho para ter uma performance mais sólida, a gente prefere exposição a outros nomes. Mas dentro do setor de seguros a gente gosta tanto de BB Seguridade quanto Sul América. VEG a gente respondeu, Cielo nós respondemos também. Simone, obrigado Henrique, sempre arrasando com as lives. Valeu Simone, muito obrigado. Lojas Renner vem com tudo com a reabertura. Cleo Dutra, achamos que sim, é um dos nomes que nós gostamos bastante em termos de reabertura econômica e varejo físico, né? O varejo de vestuário é nosso top pick, levantou quase 4 bi há pouco tempo atrás e deve partir para alguma aquisição, né? Cabe ao mercado descobrir qual, mas já falou que vai. O mercado acho que é da Fit, né? Mas pode ser também algum outro nome, enfim. Ficar atento, dentro do setor de vestuário é a nossa top pick, tá? Paulo Rocha, psicólogo, também sempre presente. Henrique, explica melhor a respeito do aumento da Selic, o que pode impactar nos FIIs, teremos perdas? Paulo, eu infelizmente não sei sobre isso, tá? Eu não sou especialista de fundos imobiliários, mas manda essa pergunta aqui na nossa DM e o pessoal do marketing entra em contato com o Caio Ventura, nosso analista, a gente vai ter uma resposta para você, tá? Eu não sei se foi você que mandou de manhã essa pergunta, eu vi que teve essa pergunta de manhã também, alguém me mandou essa pergunta, mas, enfim, como eu sou analista de equities, né, e não de fundos imobiliários, eu não me sinto capacitado para te dar uma boa resposta, o Caio Ventura com certeza terá, beleza? Manda aqui no chat para Guide. Bom, pessoal, então é isso, respondi todas as perguntas, falei sobre todas as carteiras. Vamos para a sexta-feira, agradecer a presença de todos, lembrar que amanhã teremos nosso Morning Call por volta das 8h40, o Beirute entra, eu entro 8h55, então não se esqueçam, entra aqui para ter as principais notícias de manhã, as nossas análises, análises de resultados, de notícias, enfim. E é isso então, né? Todas as nossas carteiras estão disponíveis no nosso site O Guia Financeiro. Entra lá para ter acesso à nossa análise mais profunda. Obrigado mais uma vez, desejar uma ótima noite a todos. Até mais, tchau, tchau.